porque quanto mais se passa o tempo, as horas, os minutos, os segundos, os meses, os dias, mais nós estamos próximos do fim da nossa própria vida. Mais nós estamos próximos, se ficarmos vivos e o mundo já não estiver mais no prazo de validade, estando a vencer, o fim do mundo literalmente vai acontecer. Eu estou vendo muitos noticiários referentes ao Putin atacar os Estados Unidos. É uma possibilidade grande. Muitos já estão falando em Terceira Guerra Mundial, é uma possibilidade grande. E também em fim do mundo, vinda de Cristo. Tudo pode acontecer, não vou descartar exatamente isso. Agora você percebe que muitas coisas que o próprio Cristo falou estão a se cumprir. Rumores de guerras, pelejas, contendas, terremotos, maremotos, pai contra filho, filho contra pai, aquela coisa toda. Uma série de problemáticas que você só ir no jornal já percebe claro e evidente. Inclusive, para você ter uma ideia, aqui no canal estou falando do caso Leniel Borel, e o doutor Jairinho vai se manifestar, ou até se manifestou em entrevista. Camarada que está preso, acusado de ter dado fim numa criança. O padrasto dando fim no enteado. Isso é ou não é o cumprimento também? Um camarada que se dizia cristão. Então, nós estamos vivendo o tempo do fim a todo momento, a todo segundo, a toda hora, a todo instante, quando você vê a falta de arrependimento, porque errar é humano, perdoar é divino. A falta de arrependimento genuíno das pessoas, quando você vê a ira, a cólera, lá na milésima potência, como é o caso aí da Ucrânia com a Rússia. A Ucrânia foi se defender, foi atacar depois de ter sido muito atacada, de ter ficado na sua, e agora a Rússia está doidinha, Vladimir Putin, para acabar com a Ucrânia e com quem for aliado da Ucrânia. Então, o mundo está difícil. Quer dizer, a pessoa que é ofendida, a pessoa que é destruída, não tem nem o seu direito de se defender. Porque o tirano, ou a tirana, quem está no poder, acha que pode fazer. E de certo modo até pode. Sabe por quê? Porque a justiça dos homens pouco resolve. Para vocês terem uma ideia, no caso do Vladimir Putin e da Ucrânia, ele foi denunciado no Tribunal Internacional e pode ser condenado. Benjamin Netanyahu foi condenado por conta do que fez contra o povo da Palestina. Eu pergunto, alguma sanção de fato está acontecendo com esses dois, ou acontecerá com Putin, como aconteceu ou está para acontecer com Benjamin Netanyahu? Nenhuma. É mero simbolismo. A Organização Mundial das Nações, a ONU, faz alguma coisa? Só dá o seu discurso e mais nada. Porque se ela se envolver de fato, acontece mais contenda ainda, acontece mais guerra ainda. E nós estamos falando de guerra nuclear, nós não estamos falando de qualquer guerrinha, picuinhazinha, tretazinha, não, nós estamos falando de coisa maior. E aí que eu digo que o fim do mundo é todo dia. Uma coisa a gente tem percebido, claro que o bem e o mal sempre vão existir e o mundo caminha-se para o quê? A destruição, e a mentira reina. Mas você tem visto muitos casos por aí de conflito entre nações e conflito entre poderosos. Você vai perguntar para eles se eles acreditam em Deus, eles dizem que acreditam em Deus. E eu pergunto para você, como uma pessoa que diz que acredita em Deus não aceita perdão? Como uma pessoa que acredita em Deus não aceita a resposta do outro? Como que uma pessoa que acredita em Deus ataca o outro sem dó e compaixão e não para? Stalkeia, aliás, nem é stalker, né? Na realidade é perseguição das terríveis. Porque quem começou a guerra foi a Ucrânia com a Rússia? A Rússia se defendeu? Ou a Rússia que foi implacável e destruiu praticamente a nação da Ucrânia? E a Ucrânia é pequena. E a Ucrânia não tem tanto poder, a não ser os aliados, que são do Ocidente.
dos States, principalmente, ou os States. Então, a gente tem que pensar dessa forma. O mundo que a gente está vivendo. Ontem eu estava lendo a Bíblia, e ninguém quer saber da Bíblia ultimamente. Tem tanta gente hipócrita. Eu vi, por exemplo, um comentário de uma pessoa chamando outra de dissimulada. Mas essa mesma pessoa fala mal de uma pessoa, de uma outra pessoa, e quer chamar essa outra pessoa que ela fala mal de dissimulada, sendo que ela fala mal dela para os outros, e na frente dessa pessoa ela trata bem. Isso tem cabimento ser atitude cristã? São hipócritas. E são pessoas sem misericórdia, sem arrependimento, sem reconciliação, sem nada. Muitas das vezes você acaba se apequenando diante de pessoas que realmente não têm, eu não vou dizer escrúpulo, mas pior ainda, não tem nada de bom. E eu estou falando de questão de guerra, e citando até situações do cotidiano que a gente vê. Então, olha só, para onde a humanidade está indo. Você está preparado para uma guerra nuclear? Você está preparado para a Terceira Guerra Mundial? Felizes, isso já dizia até a minha saudosa vovó, são aqueles que partiram, que não vão ver nada disso, eu não tenho visto nada disso. Porque a tendência nesse mundo é cada vez pior as coisas, piorar as coisas. E sai governo, entra governo, e a mesma coisa. Pode ser um alarme, pode ser uma coisa terrível da mídia, pode ser que não dê em nada, oremos a Deus que não dê. Mas tudo é possível. Eu não estou aqui para defender a Ucrânia, mas no meu modo de ver, a Ucrânia é a maior vítima disso tudo aí. Porque, primeiro, que a Rússia é o maior território do mundo. Segundo, que é a maior população, não é do mundo, mas com relação à Ucrânia é maior do que a Ucrânia. Terceiro, que a Rússia tem poder nuclear, um dos maiores poderes, mais do que a Ucrânia. Quarto, a Ucrânia teve mais gente morta do que do lado russo. A nação ali está sofrendo a beça. E ela vai se defender, talvez agora dê uma cessada, uma parada no conflito, aí ela soltou lá um míssil. E o Vladimir Putin fica puto e vai lá em retaliação, solta o pior de todos, antes do nuclear, é claro. Então quer dizer, você tem que fazer o que o Evangelho manda. Se persegue você, se ataca você, fingir que não ataca, ficar quieto e não revidar. Mas diante do direito você pode se manifestar, você pode dar sua resposta, você pode sim falar, você pode, no caso de guerra, agir poderosamente com armamento. Mas nessa situação, para a Ucrânia, para Zelensky, que é o presidente, nada disso pode ser feito, porque eles podem sumir do mapa, como Sodoma e Gomorra, não existir mais. Isso porque eles estão próximos da Rússia. É só a Rússia soltar lá uma ogiva lá, tá cheio de ogiva, né? São cápsulas, são, vamos dizer, casas cheias de bomba nuclear. Solta uma daquela, já acaba com todos. E o problema não é acabar com todos ou a nação da Ucrânia, é acabar também até mesmo com os russos, com os soldados, com a própria população e com o mundo inteiro. Porque ainda não se sabe o poder dessas bombas nucleares, porque elas vêm pelo ar, elas podem contaminar o ar todo e acabar com o oxigênio. Ninguém aqui está fazendo alarde ou sensacionalismo, mas é a realidade de tudo que eu já li referente. Então, nesse caso da Ucrânia, é melhor ela não fazer mais nada, porque pode agravar. Tem que só plantear, pedir justiça de Deus, mas vai ser difícil, porque eles estão muito, mas muito combalidos, enfraquecidos. E quando você está combalido, enfraquecido, você tem revolta, você tem raiva, você tem senso de justiça, porque obviamente a questão ali que é petróleo, é poder, é dinheiro, não é outras coisas senão isso, lamentavelmente. Então, todos estão errados do ponto de vista do Evangelho. Não cessam a guerra, o conflito, pessoas morrem inocentemente, e nós temos visto o mundo dessa maneira.
Então, isso é o fim do mundo, é o fim do ser humano, é o fim da vida humana, é o fim do amor, é o fim do perdão. Eles não poderiam fazer um acordo? Não poderiam se perdoar? Poderiam. Agora cabe destacar aqui, será que Putin aceita o perdão? Será que ele cessaria? Sendo que parece ele é um tirano, ele não respeita as normas da ONU, ele não respeita as normas do direito internacional, não respeita nada. Ele sabe que é uma grande potência russa. Por outro lado, muitos incriminando Netanyahu, e com razão, de certo modo. Mas no caso do Netanyahu é diferente. Quem começou o conflito foi o Hamas, da Palestina. Ele apenas está, ou eles, a se defender. Claro que tem um momento que tem que parar, porque senão você destrói toda a população inocente. Essa é a grande realidade. No entanto, todavia, é um caso diferente do outro. E mesmo que um comece, até o outro tem um direito de se defender ou se, vamos dizer assim, atacar. De atacar, né? Se atacar não dá. Eu atacar contra si próprio. No entanto, todavia, tem que cessar. Mas não acontece isso, porque vira um efeito bola de neve. Um vai falando aqui, um vai atacando aqui, o outro vai atacando acolá, e vai. Vai destruindo tudo. E uma hora não vai existir mais ninguém na face da terra por conta dessa briga. Não vamos dizer briga, vamos dizer dessa disputa, que é algo mais perverso do que qualquer briga, qualquer contenda ou treta. É uma disputa pelo poder ou pela riqueza de ambas nações. E se você for parar para analisar nas instituições religiosas, no mundo, quantos conflitos internos, quantas pelejas, quantas contendas, quantas coisas acontecem na verdade. Isso também denota fim do mundo. Ontem eu li no outro canal a carta 1 de Pedro, 1 e 2 de Pedro. Eu li. E novamente percebi o quão eu estou aquém, fora dos preceitos do que Pedro ensinava para a sua igreja, por intermédio do Espírito de Deus. Lembrando que esse canal aqui é cristão. E muitos estão na mesma situação, mas não admitem, não fazem uma reflexão acerca. São os bambambãs, os ditadores, no sentido de achar que estão sempre na razão. No entanto, todavia, nem sempre estão na razão. Muitas das vezes, a gente estando na razão, faz aquilo que não deveria fazer, mas para o bem de todos, mas para cessar qualquer conflito. Porque isso é cristão. Agora, quem não entende essa verdade, que muitas das vezes toma partido, seja o partido que for, o lado que for, não sei se está errado, porque você tem que tomar o lado do partido do Evangelho. Se é que existe partido do Evangelho, não existe. Mas você tem que tomar a causa do Evangelho para si, que é amor para todos, que é cessar a guerra, contenda. É claro que você vai conseguir acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, conflito do Hamas ou da Palestina com Israel, você não vai. Mas, no entanto, vai estar orando, no entanto, vai fazer o possível. E se mora na redondeza, vai se esquivar, não vai estar de um lado nem do outro. Porque é muito fácil, das vezes, você falar. No entanto, todavia, é você falando e as comprovações ou as evidências sendo outras. Você não está lá no conflito, você não se coloca no lugar do outro ou da outra. Uma pequena reflexão que o fim do mundo é todo dia, porque todo dia acontece catástrofe, todo dia acontece morte, todo dia acontece guerras, conflitos, contendas, cumprimento da palavra de Deus ou de profecias. Assim como todo dia acontecem coisas boas também. Assim como todo dia acontece o fim da tristeza, o
fim do sofrimento, o fim da angústia, o fim da tribulação, o fim da dor, da doença, o fim dessa vida e o saltar para outra vida, vida e vida com abundância, vida eterna. E é isso que importa. O fim, dependendo do contexto, ele pode ser bom como pode ser mal. E o fim do mundo, depende do mundo. Você sai do mundo equivocado e vai para um mundo bom e paz, é uma maravilha. Você sai do mundo das drogas e vai para o mundo da libertação, vamos dizer assim, ou um mundo sem drogas, é uma maravilha. Você sai do mundo da prostituição e vive agora uma pessoa mais casta, é uma maravilha esse mundo. Você sai do mundo da mentira, da calúnia, da injúria, da difamação, da enganação, da hipocrisia e procura ser você mesmo, procura andar no caminho reto. Você está fazendo o que é certo, o que é maravilhoso, o que é lindo. É por aí. Então, não pense que o fim é o fim no sentido de acabar tudo, é apenas o fim de uma era, seja nessa vida, seja na outra, ou quando acabar essa, para outra. Como diz até mesmo a expressão da música do Rapa, para quem tem fé, a vida nunca tem fim, porque continua num outro plano, num outro mundo. É isso, meus caros, um pouquinho de reflexão acerca. Não se desespere, no entanto, também não seja frio ao modo de não entender o que está acontecendo e de até esquecer que uma hora você vai findar-se literalmente nessa terra, e se não findar-se literalmente nessa terra, a terra pode findar e você está aqui, vai dar no mesmo, você vai se findar junto com ela, ok? Porque quando a gente tem essa mentalidade, com toda certeza a gente procura ser uma pessoa melhor para nós mesmos. Procura amar a Deus, se acredita em Deus, sobre todas as coisas, ao próximo a nós mesmos. Agora, quando a gente não busca exatamente isso, busca o quê? Ser uma pessoa boa, rever seus conceitos, se humilhar se está errado, pedir perdão se está errado, independente se as pessoas acreditam no teu perdão ou não, se as pessoas falam que bem entendeu, o importante é você e a sua consciência, o importante é você e Deus. Ou se você começa a fugir daquilo que realmente não lhe fazia bem, e mesmo que não seja um pecado, mas não fazia bem para você, já é bom, já é um avançar, você sair da zona de conforto, fazer algo que vai lhe edificar e abençoar. É isso. Abraço e até uma próxima.